Cara, a gente tem informação aqui importante com relação à questão do Ancelotti, pré-lista, tá? O Flamengo pode ter muitos jogadores convocados e tem mais 2 jogadores na pré-lista do Carlo Ancelotti. Olha só, Léo Ortiz e Samuel Lino são outros jogadores que também aparecem na pré-lista da seleção brasileira enviada por Carlo Ancelotti à FIFA para a Copa do Mundo de 2026. A informação foi divulgada pelo jornalista Caio Mota do portal GE. Não é uma lista, uma pré-lista oficial, não é uma informação oficial, tá certo? São vazamentos que acontecem e que não tem como cravar que são reais, mas é uma informação do Caio Mota e então Léo Ortiz e Samuel Lino estão na pré-lista. Além deles também Léo Pereira, Danilo Alexandre, Lucas Paquetá e Pedro estariam, tá? Então seriam 7 jogadores do Flamengo e não 5, 7, tá? O Flamengo então é o clube com mais jogadores pré-convocados aí por Ancelotti, 7 nomes, lembrando que eles não divulgaram oficialmente essa lista. Então não tem como você confirmar, tem tantos jogadores cada clube. Não, mas o Flamengo seria aí um dos clubes com mais, ou se não, o clube com mais jogadores aí na pré-lista. E se contar também os crias, né? Contar Vini Júnior, todos os jogadores que passaram pela base do Flamengo na pré-lista, você vai ter aí, né, para lá de 10, né? Olha só, o Flamengo se reapresentou na manhã desta terça-feira, né, no Ninho do Urubu, para iniciar os trabalhos visando o duelo contra o Vitória. A gente tem aqui algumas coisas para trazer também no decorrer do dia para vocês, algumas dúvidas, né? Muita gente perguntando com quem que o Flamengo vai jogar de volante contra o Vitória e contra o Atlético Paranaense. Então o time treinou agora, né, pela manhã, às 10 da manhã no CT Ninho do Urubu, e ele tem apenas 2 dias de treinamentos antes da partida decisiva, né? Já nesta quarta-feira o elenco se apresenta às 15 horas, realiza a última atividade e segue concentrado no CT até o horário do embarque para Salvador, tá? O Flamengo e Vitória se enfrentam então na quinta-feira às 21h30 lá em Salvador pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo ganhou por 2-1, tem a vantagem do empate, mas, né, o Mengão tem condição de vencer lá também. O que você acha? Saiu a escala da arbitragem para o jogo diante do Vitória. Meus amigos, a CBF definiu o árbitro Rafael Claus. Ele mesmo, Rafael Claus, de muitos erros contra o Flamengo. Paulista, canso de falar isso, é responsável pelo duelo Rafael Claus. Os auxiliares responsáveis pelo VAR ainda não foram divulgados, mas aí, cara, eu falo para vocês, esse choro do Palmeiras, essa revolta do Palmeiras, Palmeiras beneficiado pelos erros, e aí vem a público dizer que a CBF reconheceu os erros. Mas cadê a CBF publicamente para reconhecer esses erros, como eles estão falando? A pressão que eles fazem já começa a surtir efeito. Já colocaram o Rafael Claus para apitar o jogo de volta da Copa do Brasil. Essa sacanagem. Eu vou falar para vocês, cara. Pergunta para qualquer torcedor do Flamengo, ele vai falar: Rafael Claus? Justo ele? Cara que tem uma quantidade absurda de erros. Não estou falando de nada de acusação. Não tem ninguém aqui falando que ele faz de propósito, mas é um cara que, principalmente contra o Flamengo, tem muito erro. Tem muito erro. Aí, justamente no momento que há uma reclamação, os caras, escalam o Rafael Claus. É surreal, né? É surreal. Meus amigos, é contra tudo e contra todos, né? Então já sabe que podemos ter pênalti, expulsão, aquelas coisas todas que acontecem, né? É impressionante, cara, impressionante. Eu fico chateado porque a gente sabe, né, que jogar lá em Salvador já é complicado, o Flamengo tem uma vantagem pequena, mas tá tranquilo, gente, tá tranquilo. Vamos contra tudo e contra todos, né? É impressionante. Os caras não param de chorar, não param de reclamar e ficam fazendo essa pressão na CBF. O problema é os caras aceitarem a pressão deles, né? Esse é que é o problema. Uma pergunta importante que estão me fazendo, e o Coluna do Fla fez até essa enquete ainda agora: Everton Araújo ou Eric Pulgar? Quem deve ser titular contra o Vitória?
Final de semana a gente não pode contar contra o Atlético Paranaense com Everton Araújo, tá? Eu recuperaria o Eric Pulgar mais uns dias, daria a chance dele entrar durante o jogo, relacionava ele, dava a chance dele entrar contra o Vitória, mas eu começaria com o Everton Araújo, tá? 73% dos torcedores estão pedindo Pulgar como titular. Tá? Eu votei até no Everton Araújo, mas olha, 73% preferindo Pulgar. Para mim, nesse momento, Everton Araújo pegou a titularidade. Tá? O FH Crato falou aqui, futebol é momento, e o Everton agarrou a oportunidade. Gosto muito do Pulgar, mas ultimamente ele vem se perdendo no personagem que a torcida criou. Não acho que seja isso, acho que aconteceu da expulsão e tal. Tem que deixar de bancar o bicho solto e jogar mais bola. Não, ele tá jogando bola. Ele joga bola. Ele joga bola. Por enquanto mantém o Everton. A temporada é longa e o Pulgar vai ter várias oportunidades de mostrar mais futebol. Eu manteria o Everton porque ele não pode jogar o final de semana. Deixaria o Pulgar guardadinho para final de semana contra o Atlético Paranaense. Tá? Até porque ele não pode se desgastar muito, porque o jogo contra o Atlético Paranaense é gramado sintético. E o ideal é que ele volte gradativamente, ele entre no segundo tempo. E eu acho que é isso que vai ser feito. Tá? Muita gente pedindo Pulgar. Everton é titular. O Carolino, o UFC mandou aqui. Everton é titular absoluto. Mulher que consegue cobrir o meio campo sozinho. Pulgar vai sentar no banco. Eu acho que a gente não vai precisar ter isso de sentar no banco. Tem jogador suspenso sempre, tem jogador machucado. E vai revezando, vai ter essa rodagem. Tá? Por exemplo, tem jogadores com 100 ou mais passes certos em uma única partida do Brasileirão. E sabe quem é que aparece? Everton Araújo. 104 passes, né, no jogo Grêmio, 0 Flamengo 1. E jogadores com 100 ou mais passes certos em uma única partida do Brasileirão. O Everton Araújo contra o Grêmio foi monstruoso. Pouca gente falou. Varela foi monstruoso. O Plata foi monstruoso. Mas o Everton Araújo, 104 passes certos contra o Grêmio. Tá? O Léo Pereira teve 106 passes certos, segundo colocado. O Léo Pereira é segundo e quarto nessa lista, tá? Ele teve 100 passes certos contra o Inter, no 1x0 Flamengo. Teve 106 passes certos no Flamengo 3, Remo 0, tá? O mesmo Remo que empatou com o Palmeiras, né? E com o Palmeiras sendo beneficiado, sendo ajudado. E o líder é o Jorginho. Grêmio 0, Flamengo 1, 121 passes certos. Jorginho é monstruoso, mano. Palmeiras, que loucura.